eu considero esse feito do Olaria, tá? Talvez o maior feito desportivo. Não por conquista, porque foi tudo jogo amistoso, tá? Mas pela extensão que isso aqui teve, né? Porque o Olaria, ele fez uma excursão que durou 3 meses e meio. A viagem começou no dia 19 de março. E o time só voltou no dia 7 de julho de 1954. Pode colocar 3 meses e meio, né? E isso foi uma aventura, por quê? Porque, olha, eu não sou entendedor do assunto, mas me parece que 54, se não for 54, se for 55, foi o último ano daquele modelo de avião da Constellation, da Pan Air, né? Que foi o último modelo de avião com hélice, né? Então, só para você ter uma ideia, um voo Rio-Recife, naquela época, levava 5 horas. Rio-Recife, 5 horas. O primeiro jogo do Olaria foi na Turquia. O Olaria levou 3 dias para chegar na Turquia, mais de 30 horas de voo. Né? Porque tinha que parar muito. Mas o que acontecia nessa época? Vários clubes faziam excursão. Eu consegui até uma foto de um jornal turco, onde eu tive que usar o Google Tradutor, né? Que não é também não lá essas coisas, mas dá pra gente pegar, ter uma ideia. Tem uma foto do time do Olaria que se encontrou no mesmo hotel, tá, em Istambul, com o time da Portuguesa de Desporto, que também estava excursando. Aí tem lá a foto, dá para identificar bem o escudo do Olaria, o paletó e o escudo da Portuguesa de Desporto. Então era comum outros clubes fazerem excursão. Só que a excursão do Olaria se destacou pela dimensão, foram 3 meses e meio, né, de excursão. Nunca uma excursão foi tão grande. E foi uma excursão assim, que literalmente foi uma volta ao mundo. Eu sempre falo isso, porque o Olaria viajou para leste e voltou pelo oeste. Perfeito. Tá entendendo? Então o Olaria saiu do... o primeiro jogo era na Turquia. Mas é aquilo. Como é que essa excursão surgiu? Nessa época, o campeonato carioca não tinha muitas competições. Não existia brasileiro, não existia... O Rio São Paulo só. É só o Rio São Paulo. Não existia Libertadores, o Rio Mundial, São Paulo nada era no início do ano com o Rio São Paulo no início do ano. Depois... E o estadual só começou em agosto. Então, como o Olaria não disputou o Rio São Paulo, só ia disputar. Então ia ficar essa lacuna. Foi aí que surgiu, você já deve ter ouvido falar no Zé da Gama, né? Isso. Era o Zé da Gama. Famoso Zé da Gama. Famoso Zé da Gama. Que a gente escuta várias coisas sobre o Zé da Gama, né? Meu pai o conheceu. Conheceu? Foi porque na excursão de 62, o meu pai foi. Que foi ele foi pela América do Norte, Caribe, ali, América Central, ele foi. Mas na de 54, o que aconteceu? Ele tinha, o Zé da Gama era o maior agenciador de amistosos internacionais da época. Ele era praticamente monopolizava. Sim. Né? Todos os clubes recorriam ao Zé da Gama. E o Olaria saiu no dia 19 de março de 54, né? Completou agora 70 anos, né? Tem até um painel lá na entrada do clube, relembrando essa excursão, né? E o Olaria fez Rio-Recife, Dakar, no Senegal, tá? Lisboa, Roma, Istambul. Isso foi a primeira parada. Aí daí o Olaria jogou contra Fenerbahçe, Galatasaray, tá? Só para você ter uma ideia, o Olaria esteve na Turquia, daí foi para o Líbano, Alemanha, na época a Alemanha ocidental, né, que a Alemanha estava dividida, né? Foi para Inglaterra, Espanha, Luxemburgo, tá? França, Estados Unidos, Colômbia e Equador. Jogou contra o Emelec, contra o Independente de Santa Fé. Foi o primeiro clube brasileiro a jogar contra o Chelsea fora do Brasil. Fora do Brasil. Antes mesmo de Corinthians e Palmeiras. E foi 1-1 o jogo. Que bacana. 1-1. Esse jogo foi em Luxemburgo, né? Dessa excursão, qual foi a vitória mais expressiva? Olha, a vitória mais expressiva foi aquela que o Olaria tirou a invencibilidade, tá? Se não me engano, foi do Atlético de Madrid, que ganhou de 4-2. Imagina. O Olaria jogou no Santiago Bernabéu, que na época se chamava Chamartin, era o nome do estádio. Foi o primeiro clube do Brasil a jogar em Luxemburgo, né? Houve uma possibilidade, porque naquela época o que aconteceu? Porque essa programação não era uma programação já... Não. Exatamente. Ela ia sendo adaptada. Houve um momento que a excursão teve ameaçada de acabar. Logo depois do segundo jogo, ainda na Turquia, porque
o empresário Zé da Gama alegou que estava tendo prejuízo, aquilo tudo, só que a discussão não tinha nada certo. Estava jogando hoje, não sabia quem ia ser o adversário. Né? O Olaria chegou a jogar um dia num país, outro dia no outro. Que coisa. Tá? Na Turquia ele jogou um dia, jogou no dia seguinte. Certo. Uma coisa assim, muito louca. Para até adiantar, né? Para não gastar. Não ter e aqui nós temos jogou contra o West Ham, também foi 0-0. Não perdeu nem pro West Ham, nem pro Chelsea. Nem pro Chelsea, né? Jogou contra o Atlético de Madrid, tá? Nós temos aqui alguns. Jogou. Agora, é interessante o seguinte, uma coisa aqui que no final do livro a gente fala, né? Que o 54 foi o ano em que aquele futebol assim, objetivo da Alemanha se consagrou na Copa do Mundo. Porque o craque que se consagrou foi o húngaro, né? Sim, o Puskás. O Puskás, né? Só que a Alemanha tinha. Aí a gente vendo. O vencedor foi o Fritz Walter. Porque o Délio Neves, que era o técnico do Olaria, quando ele chegou aqui, né, no Brasil, ele. Falando sobre os adversários, né? Só que teve adversário aqui que o Olaria jogou 4 vezes contra ele. Foi Quatro vezes? 4 vezes contra o adversário, que foi o da Alemanha. Esse aqui, o Rot-Weiss da Alemanha. Rot-Weiss, que jogou em 57 no Rio de Paris. Ele jogou 4 vezes na excursão. Na excursão. Só que foi nos Estados Unidos, que eles estavam excursionando por aqui também. Então, era uma coisa assim muito louca. Se encontrava. E aí, esse foi um, mas o Olaria também jogou na Alemanha. Ele jogou na Alemanha. Tá? O Rot-Weiss é um clube alemão, mas que estava excursionando pela América também na época, né? E a declaração do técnico, que era o Délio Neves, ele falou, olha, que o que mais impressionou ele na excursão é que foi o futebol alemão. Porque o futebol alemão não era muito assim de fazer coisas belezas, coisas muito plásticas. Mas era objetivo. A objetividade, buscavam sempre o gol. E ele falava isso com bastante base, porque dos 30 jogos que o Olaria fez nessa excursão, 10 foram contra times alemães. Né? E o próprio resultado da Copa do Mundo comprovou isso que ele falou, né? Que foi um futebol bem eficiente que venceu a Copa. E o Rot-Weiss, ele foi campeão alemão em 55. 55, no ano né? subsequente. No ano subsequente. O Rot-Weiss foi campeão alemão. E o Chelsea foi o campeão inglês logo na outra temporada. Foi o primeiro campeão inglês.